ver esse vídeo, mas cortaram algumas coisas. Mas é isso, gente. Esse vídeo basicamente eu vou estudar junto com vocês um pouquinho de anatomia. São coisas bem básicas, tem um pouquinho de coisas aprofundadas. Vocês podem se aventurar comigo em anato. Então tá, gente. Espero que vocês curtem o vídeo, tá? Beijinho. Qualquer dúvida em relação ao que eu falei, se eu falei algo errado, pode colocar nos comentários. Beijo, gente. Se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Já ia esquecendo. Então, gente, o estômago, você vai ver que eu falo pra vocês, ele vai ser justamente contínuo com o intestino delgado, tá? Então a gente tem, vou mostrar pra vocês a foto daqui a pouco do estômago. Ele vai ser contínuo com o duodeno, tá? Que é essa porção inicial do intestino delgado. E no duodeno, gente, ele vai acabar recebendo ductos que vão ter comunicação tanto lá com o pâncreas como com o fígado, que são aquelas glândulas anexas ao sistema digestório. Elas têm grande importância no processo do sistema digestório, tá? Já vou falar pra vocês também daqui a pouco. Aí tem o intestino grosso, não são um fenômeno geral, tá? Que basicamente ele é formado pelo seco, tá? Que vai se receber justamente a parte lá terminal do íleo, né? A parte terminal do intestino delgado. Ele é formado pelo que a gente chama de colo ascendente, colo transverso. A gente tem a nossa flexura hepática, né? Já vou mostrar pra vocês também. Não sei se eu vou mostrar nesse vídeo, não, porque nesse vídeo eu não vou ser dito. Mas eu posso até botar uma imagem aqui pra vocês verem. O cólon transverso, uma flexura esplênica, tudo que é esplênica é referente ao baço. Nós temos o colo descendente, o colo sigmoide, que tem o S, depois nós temos o reto e o canal retal, tá? Anal. Ups. Tá, então a seco, a gente tem o apêndice vermiforme também, que acaba sendo um prolongamentozinho lá do seco, você vê que tem seco, né? O colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Diante do seco, a gente tem justamente esse apêndice vermiforme aí, tá? E depois o reto e o canal anal. Aí, gente, as fezes vão ser formadas justamente onde? Lá no colo descendente e no colo sigmoide, tá? E as fezes vão acabar se acumulando no reto, então elas são formadas no colo descendente e no colo sigmoide, são acumuladas no reto antes de serem defecadas, tá? Aí, portanto, gente, o sistema digestório é formado tanto pelo esôfago, pelo estômago e pelos intestinos delgado e o grosso, tá? Vão compor o que a gente chama de sistema digestório. E eu agora vou falar um pouquinho da irrigação, tá? O sistema digestório, gente, basicamente ele vai ser irrigado pelo ramo, né? Pelo ramo da aorta abdominal, tá? Ela faz aquele seu contorno, tá? Ela vai ter uma porção torácica, ela vai ter uma porção abdominal, tá? Essa porção abdominal que vai estar relacionada com a irrigação arterial ao nosso sistema digestório, tá? E essa aorta, gente, ela acaba apresentando alguns ramos, tá? A gente tem alguns principais ramos, o tronco celíaco, tá? Que eu vou mostrar pra vocês aqui. E as artérias mesentéricas superior e inferior, que também vão estar relacionadas com a irrigação arterial do nosso sistema digestório, tá? E nós temos a veia porta, né? Que ela vai ser formada basicamente pela união das veias mesentéricas superior e a veia esplênica. Esplênica vai acabar formando essa veia porta, tá? Que basicamente é o principal canal, né, de sistema venoso. E ele vai receber, esse sistema venoso porta, ele vai acabar recebendo sangue da parte abdominal, do sistema digestório, do pâncreas, do baço e da maior parte, né, da vesícula biliar. E também vai acabar e vai conduzir todo esse sangue que acaba sendo drenado por todas essas regiões que eu acabei citando em direção ao fígado. O esôfago, ele acaba sendo uma estrutura, né, tubular, que ela tem um tamanho mais ou menos de 25, né, centímetros, 2 centímetros de diâmetro, tá? E a função dessa estrutura é basicamente conduzir alimento da faringe, né, da boca, né, que vem da boca em direção ao estômago, tá? A fluoroscopia, que é uma radiografia com o uso do fluoroscópio, basicamente, né, usando o contraste de bário, a gente consegue observar que a faringe ela é formada por 3 constrições, e essas constrições acabam deixando as impressões, tá? Vou mostrar pra vocês. A primeira é a constrição cervical, tá? Que é formada até o que a gente chama de esfíncter superior esofágico.
Vou mostrar pra vocês aqui, sabe? Eu tô olhando aqui, eu tô olhando a foto, tá? Cervical. Nós temos a construção diafragmática, que é o local onde esse esôfago vai atravessar o hiato esofágico, que é basicamente um buraco, né, que acaba, né, presente lá no diafragma, tá? Basicamente a musculatura do diafragma forma um orifício ali, que é por onde vai passar esse esôfago, tá? No hiato esofágico. Então tem essa parte diafragmática, já falei. E esqueci de falar a outra antes, né? Que a gente tem a construção broncoaórtica, que é justamente a parte torácica. Então, a gente tem a parte cervical, tá? Tem a parte torácica e a parte diafragmática, que é por onde essa é a porção do esôfago que passa pelo hiato esofágico, tá? E, gente, saber essas construções acaba sendo muito importante, principalmente fazer, na hora de fazer exames que vai ter que introduzir algum objeto, né, no estômago, né, passando pelo esôfago, tem que saber essas construções. Também para analisar radiografias com pacientes com disfagias, tá? O que eles faziam? Aquelas dificuldades, pacientes com dificuldade para deglutição, né, para engolir. O esôfago, né, ele acaba servindo a curvatura da coluna, tá? Vertebral, ele desce junto, ele acompanha essa curvatura da coluna vertebral e desce, né, através do pescoço e do mediastino, que é essa parte mediana aí da nossa região torácica, tá? E olha que interessante, tá? O esôfago ele é formado tanto por lâminas musculares externas, circulares internas, então internamente elas são circulares, e externamente esse tubo é formado por musculatura longitudinal. É muito legal, vou te mostrar, ver se eu acho uma outra foto aqui. Tá? E ele falou assim que basicamente o primeiro terço, olha isso, dessa lâmina externa, ela consiste com um músculo estriado voluntário. Não é formado por musculatura lisa. Então, o esôfago como um todo não é só musculatura lisa, tá? Tem esse terço superior, né? A lâmina externa, esse terço é formado por musculatura estriada voluntária. O outro terço inferior é formado por musculatura lisa, que faz sentido, tá? E nessa musculatura, né, desse terço médio, ele acaba sendo formado pelos dois tipos, tá? Então, no começo do esôfago é formado basicamente uma musculatura, essa lâmina externa muscular é formada por musculatura estriada voluntária, e no terço inferior é formado por musculatura lisa, tá? Que é aquele músculo que acaba tendo contração involuntária. Então, depois esse esôfago ele atravessa esse hiato esofágico. Eu expliquei pra vocês o que é o hiato esofágico. É aquele buraquinho que tem lá no diafragma. Vou botar a foto aqui pra vocês. Aí, eu vou mostrar pra vocês também uma outra imagem, tá? Que esse esôfago ele vai acabar terminando, né, entrando lá em contato com o estômago, tá? Numa região que a gente chama de ósseo cardíaco, tá? Do estômago. Esse esôfago, a gente é formado por um plexo nervoso, com várias ramificações nervosas, que a gente chama de plexo nervoso esofágico, tá? Ele entra pelo esôfago, tá? Ele vai sendo, né, com o auxílio da contração da musculatura lisa, né, ele acaba sofrendo peristaltismo e, portanto, através da peristalse, esse alimento consegue chegar ao estômago. Deixa eu me sentar aqui que tá doendo minha bunda. O esôfago ele acaba, né, estando fixado às margens do hiato esofágico através de um ligamento que a gente chama de ligamento frênico esofágico. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? E esse ligamento vai permitir esse movimento independente, né, do diafragma e do esôfago durante o processo respiratório e de deglutição, tá? E essa parte abdominal do esôfago vai justamente do hiato esofágico até, né, a comunicação com o estômago através do ósseo cardíaco do estômago, tá? O ósseo cardíaco, que a gente chama de junção esofagogástrica, tá? Que é basicamente uma linha irregular que os cirurgiões chamam de linha Z, tá? E essa linha irregular vai mostrar justamente essa mudança, essa passagem abrupta da mucosa esofágica para mucosa gástrica, tá? A gente sabe que é maior por conta lá da proteção das células gástricas contra as próprias enzimas, contra as próprias proteases, né, que essas células já acabam produzindo.
vocês, a musculatura toda esofágica forma o que a gente chama de esfíncter inferior esofágico. Então tem esfíncter superior esofágico para vocês, fica lá naquela região da parte cervical, e esfíncter inferior esofágico, acabei de falar com vocês. O alimento a gente vai parar justamente nessa região momentaneamente, tá? E essa musculatura acaba relaxando, esse alimento passa em direção ao estômago, e quando ele passa pelo estômago, essa musculatura depois contrai e ela relaxa, tá? Isso é muito importante, que vai acabar impedindo esse refluxo desse alimento em direção ao esôfago, tá? Acabar impedindo justamente esse refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Legal, gente, quando uma pessoa não está se alimentando, geralmente, né, o lumen nessa parte interior do esôfago encontra-se colapsada, tá? Para justamente evitar que haja regurgitação dos alimentos lá do suco gástrico em direção ao esôfago, tá? Lembrando que o esôfago não tem essa proteção contra aquela acidez como o estômago acaba tendo. Do esôfago, tá? Que é feita pela artéria gástrica esquerda, tá? Que é um ramo lá do tronco cilico, vou mostrar pra vocês também. E também pela artéria frênica inferior esquerda, tá? Muita coisa, mas vou mostrar pra vocês direitinho. Glucosas, né, que acabam drenando o sangue do esôfago, acaba drenando em direção ao sistema porta, tá? E acontece somente através da veia gástrica esquerda, tá? E também não só para o sistema porta, como para o sistema venoso sistêmico, tá? Pelas veias esofágicas, tá? Que depois acabam entrando lá na veia ática e posteriormente lá desembocar lá na veia cava superior, né, e inferior. Na linfática ela vai, né, a linfa acaba sendo em direção a esses linfonodos gástricos esquerdos e os vasos linfáticos eferentes desses linfonodos, esses que saem desses linfonodos, acabam drenando para os linfonodos celíacos. Ele é formado por 4 partes, tá? O que a gente chama de cárdia, tá? Nós temos o fundo gástrico, nós teremos o corpo gástrico, tá? E a parte pilórica, tá? Que acaba circundando o ósseo cardíaco do estômago, tá? Aquela abertura superior do estômago, vou mostrar pra vocês. Já o fundo gástrico, gente, é a parte superior do estômago que está dilatada e que tem justamente contato lá com aquela cúpula esquerda do diafragma, tá? Geralmente é uma região que tem muito acúmulo de gases, líquidos, tá? A gente consegue até visualizar isso na radiografia, a gente consegue falar que é uma bolha gástrica, tá? É justamente essa região do fundo gástrico estomacal que está dilatado. O corpo gástrico é a parte justamente principal do estômago, que está localizado justamente entre o fundo gástrico, tá? E o antro pilórico, tá? E justamente essa parte pilórica, ela basicamente acaba sendo aquela região de saída do estômago que acaba sendo mais que vai se afunilando, tá? A parte mais larga é o que a gente chama de antro pilórico, tá? Que vai acabar levando ao canal pilórico, que é justamente a parte mais estreita, tá? Nesse canal pilórico, a gente vai ter o pilório, que é basicamente uma musculatura, tá? A mesma coisa, né? Que vai meio que parece, é uma musculatura esficteriana, tá? Ou seja, ela é formada por uma camada circular de musculatura lisa, tá? Que vai acabar controlando toda a saída, tá? De alimento do estômago em direção ao intestino delgado, tá? Ele vai passar justamente pelo ósseo pilórico, tá? Então, assim, a gente tem a musculatura que tem essa, né, através do mecanismo de relaxamento e contração, que vai controlando essa saída desse alimento do estômago em direção ao intestino delgado através, por meio desse ósseo pilórico, que é basicamente esse canal, esse buraquinho, tá? Gente, o esvaziamento do estômago, quando essa pressão dentro do estômago acaba sendo menor, tá, do que a resistência do pilório, tá? Se a pressão ficou menor do que a resistência, tá? Quer dizer que o alimento ele consegue passar, sair do estômago e ir em direção ao duodeno, tá? Na verdade, acho que fica maior, né? Supera, não menor. Tá? Então, quando essa pressão intragástrica, né, supera essa resistência do pilório, o alimento ele consegue sair do estômago e ele consegue ir em direção ao duodeno. O estômago, gente, apresenta 2 curvaturas. Uma curvatura menor, que é formada por uma incisura angular, que é justamente essa parte inferior, né, dessa curvatura menor, que basicamente vai sinalizar essa união do corpo gástrico, do fundo gástrico com esse antro pilórico, tá?
E tem essa curvatura maior também, tá? Que eu mostrei pra vocês. E é justamente por conta dessas diferenças de comprimento da curvatura menor com a curvatura maior que, na maioria das pessoas, o estômago acaba tendo esse formato semelhante com a letra J, tá? Agora vamos falar do interior do estômago, gente. O estômago, ele basicamente vai ser coberta, né? Gente, o interior do estômago basicamente vai ser coberta, né? O que a gente chama de uma substância mucosa, para justamente proteger a superfície, né, do estômago contra todas as enzimas e a acidez do suco gástrico mesmo, tá? Que são secretadas pelas glândulas gástricas. A mucosa, ela encontra-se, né, contraída, acaba formando estrias, tá, longitudinais, que a gente chama de pregas gástricas, tá? Quando o estômago está distendido, a gente não consegue visualizar essas pregas, mas quando está contraída, a gente consegue. As pregas, elas são mais acentuadas, você consigo mostrar aqui numa imagem, justamente na região lá, na mais próxima dessa parte pilórica, e também ao longo dessa curvatura maior, a gente consegue observar essas pregas muito mais, com uma curvatura muito mais acentuada. Eu só botei basicamente as limitações do estômago, que anteriormente ele acaba sendo limitado pelo diafragma, pelo lobo hepático esquerdo, né, pela parede anterior do abdômen, então de frente dele a gente vai visualizar essas estruturas. Já na parte de trás, a gente vai ver que esse estômago vai estar relacionado com a bolsa omental, tá? E também com o pâncreas, tá? E, gente, o colo transverso, ele segue ao longo dessa curvatura maior do estômago, tá? Até encontrar com a flexura esquerda do colo, tá? Ele vai fazendo isso, né? Basicamente, o estômago vai encontrar a cúpula esquerda do diafragma, tá? O baço também tá na região tanto que esquerda, rim, a glândula suprarrenal esquerda, a artéria esplênica, pâncreas, mesocolo transverso. Só corrigir aqui meu resuminho que eu escrevi errado agora. Transverso. Só corrigir aqui meu resuminho que eu escrevi errado agora. Agora vamos falar um pouquinho de irrigação do estômago, gente. Essa abundante irrigação do estômago é proveniente dos ramos do tronco celíaco, tá? Que eu falei pra vocês que é um ramo já da artéria aorta, da porção da artéria abdominal, tá? O fluxo sanguíneo do estômago vem a partir da anastomose, de comunicações que a gente fala. A anastomose significa comunicação na medicina com as chamadas artérias gástricas direitas e esquerdas. Então, ela tem a artéria gástrica direita e esquerda que vão ser eu acho que é isso. E vai acabar sendo responsável pela supressão sanguínea aí lá ao longo dessa curvatura maior e também pelas anastomoses das artérias gastromentais direitas e esquerda, tá? Então, as artérias gástricas direita e esquerda se anastomosam, tá? Nessa curvatura maior. Também as artérias gastromentais direita e esquerda também vão acabar sendo anastomando, né? Eu acho que é. Falei umas 3 vezes verbo diferente, né? Anastomizando, acho, não sei. Vou fazer uma anastomose, tá? Que vão acabar sendo responsáveis pela supressão lá sanguínea do nosso estômago. O fundo gástrico, gente, e a parte superior do corpo gástrico vai acabar recebendo basicamente suprimento sanguíneo das artérias gástricas curtas e das artérias gástricas posteriores. Mas no sangue do estômago vão acabar acompanhando justamente as artérias gástricas, tá? As gástricas direita e esquerda vão acabar drenando para a veia porta, né, que vai acabar levando esse sangue em direção ao fígado. Já as veias gástricas curtas e posteriores, já as veias gástricas curtas e as veias gastromentais esquerdas vão acabar drenando para a veia esplênica, né, que é uma veia que sai lá do fígado, do baço, e que acaba se unindo com a veia mesentérica superior para formar a veia porta. Então, repetindo, curtas e as veias gastromentais esquerdas que acabam, né, se drenando em direção à veia esplênica, e a veia esplênica em junção com a veia mesentérica superior forma essa veia porta, tá? A veia também pré-pilórica que vai ascendendo esse pilório e vai se unindo com a veia gástrica direita. Como essa veia, gente, pré-pilórica acaba sendo facilmente visível lá nas pessoas vivas, os cirurgiões utilizam essa veia como referência, né, para conseguir localizar o pilório, tá?
Os vasos linfáticos, também assim como as veias, acabam acompanhando as artérias, tanto na curvatura maior como e menor do lado do estômago, tá? Justamente a linfa em direção aos linfonodos gastros e gastromentais, tá? E os vasos que vão, né, referentes desses linfonodos, eles acabam acompanhando as artérias e acabam drenando em direção aos linfonodos celíacos, igual ao esôfago, como eu falei pra vocês. Tá? E lembrando, gente, que o estômago tem inervação tanto parasimpática, que provém lá dos troncos vagais anteriores e posteriores, como também tem uma inervação simpática, tá? Dos segmentos T6 a T9 da medula espinhal. Então, gente, são todos os comentários que eu achei relevantes lá da leitura do capítulo do humor, que eu botei aqui, eu gostei de falar, porque eu consegui me treinar um pouquinho mais. Né? No próximo vídeo eu quero falar muito de intestino grosso e delgado, que é interessante. E é isso, vou mostrar pra vocês a imagem direitinho de tudo que eu acabei estudando. Espero que vocês tenham gostado desse quadro Estude Comigo Anatomia. Qualquer dúvida, gente, que eu tenha falado aqui, ou se eu tenha falado alguma coisa errada, vocês podem me corrigir nos comentários, sem nenhum problema, tá bom? Beijo, gente, se inscrevam aqui no canal. E o que mais? Me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, que eu coloco muita coisa sobre medicina, tá bom? Beijo, gente, até o próximo vídeo!